Bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, amados irmãos, irmãs, que bom, né? Glória a Deus, porque nós estamos aqui mais um dia para glorificar o nome do Senhor, pelas misericórdias dele, que se renovaram nesta manhã, e nós estamos aqui juntos, unidos, né, como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, né? Estamos juntos no mesmo propósito, que é buscar o Senhor, buscar conhecimento, né, entendimento, buscar aquilo que o Senhor tem para nós, né, para as nossas vidas nesse dia, né? Nós precisamos viver o hoje, né? Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem programado para nós nesse dia, né? A programação do Senhor, né, com certeza vai ser a melhor, muito melhor do que nós planejamos, do que nós pensamos para esse dia. O Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós, né? E nós temos que nos alegrar e nós temos que ser gratos com isso, né? Pelo amor, pelo cuidado do Pai. Irmãos, hoje a palavra do Senhor está em Marcos, no capítulo 10. Vamos ler os versículos 13 e o 14. Diz assim: Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vejam a importância das crianças, né, para Jesus, para o nosso Deus, para o reino dos céus, como é importante, né? Como o Senhor, né? Ele tem esse cuidado com as crianças, né? As crianças têm um valor muito grande para o Pai e muito valor para as nossas vidas também, né? Você que é pai, você que é mãe, você sabe o valor, né, do seu filho, né? Tudo aquilo que você é capaz de fazer por eles, né? O que nós somos capazes de fazer por um filho, né? Que você possa refletir nesse momento. Como que é, o quão ele é especial para você. Talvez você ainda não tenha filhos, né? Mas você tem um irmão, você tem, ou você já tem netos, bisnetos, ou você tem afilhados, ou você tem vizinhos, tem amigos, não sei, né? Mas há alguma criança que você conhece e que é especial para você. Ou de repente você já foi criança, né? E você com certeza foi especial. Você, né, como criança ali, você foi tão, né, amada, tão cuidada, né, tão querida, né? Você se lembra da sua infância, né? Tudo aquilo que nós passamos, né? Quantos momentos maravilhosos. Como era bom, né, não ter aquela preocupação excessiva que nós temos quando adulto, né? Então nós temos muitas lembranças, né, boas da nossa infância, né? E nós temos também esse cuidado com as nossas crianças. Mas, irmãos, infelizmente, né, hoje eu vim trazer essa palavra aqui da importância, né? Vim compartilhar com os irmãos porque o Senhor falou grandemente ao meu coração. Eu estava ali orando ao Senhor e desde ontem, né, uma irmã compartilhou algo, né? Não só a irmã ontem, mas, né, tantas coisas nós temos visto, né, em relação às crianças. Como as crianças, irmãos, têm sido bombardeadas por esse mundo. Quantas coisas nós estamos vendo e nós estamos ouvindo envolvendo crianças, né? Não só assim, tem muitos casos de enfermidades, né? Eu tenho visto, eu tenho acompanhado alguns casos, né, de crianças e de jovens, né, com câncer, né, com doenças muito tristes, né, que estão judiando, que estão ali fazendo a criança sofrer, tem um sofrimento. Mas existem outras enfermidades, né? Tem crianças que nesse momento, irmãos, estão perdendo pais, né? Tem crianças agora que estão vivendo luto, tem crianças agora que estão sofrendo a dor da separação dos pais. Tem crianças nesse momento que estão vivendo a dor de ver um pai viciado, brigas no lar, abandono. Quantas coisas nossas crianças têm enfrentado. Tem crianças nesse momento que estão na escola, que estão indo à escola, né? Ou que já estão na escola, que vão à escola, enfim. Quantas coisas elas veem ali na escola, quantas coisas elas têm aprendido, né? No condomínio, no convívio com outras crianças, ou com jovens, com os adultos,
Quantas coisas as nossas crianças têm visto e ouvido, né? Têm sentido. Quantas coisas elas têm no pensamento. E muitas pessoas não têm dado valor às crianças. Não têm parado para ouvir. Não têm parado para dar atenção. Nós, irmãos, como adultos, né, como responsáveis pelas crianças, tanto em relação ao ensino, né, ensino assim de matérias, de educação, de boas maneiras, também somos responsáveis pela vida espiritual das crianças. Se o Senhor se importa, se Jesus se importa, irmãos, quando ele fala assim, não, né, os discípulos quiseram repreender. Acredito que eles devem ter falado, mas são crianças, né? Quantas pessoas falam isso? São crianças, né? Folha em branco, né? Eu participei, tive a honra, né, de participar de um curso maravilhoso, pastoreio das crianças, né? Quanto tempo já, né? Tenho trabalhado com as crianças, né? Temos um ministério aí para as crianças. E como é bom, irmãos, né? Como é bom fazer parte disso, orar pelas crianças, ver as crianças orando. Ver as crianças, né, buscando ali o Senhor, crianças cheias do Espírito Santo, crianças, sabe, sabendo, né, a sua essência, né, quem é nosso Deus, quem é o Criador de todas as coisas, quem é o Deus que elas podem clamar nos momentos difíceis, quem é o Deus que ama elas incondicionalmente. Como é bom a criança se sentir segura nos braços do Pai, como é bom a criança se sentir amada, valorizada. E aqui a palavra do Senhor diz, Jesus não gostou quando os discípulos repreenderam aqueles que estavam levando as crianças até eles. E ele disse, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Isso é para cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. O que nós temos feito pela vida espiritual das nossas crianças. Nós, como pais, temos essa responsabilidade. A maior das responsabilidades é a vida espiritual dos nossos filhos. O que nós temos feito para alimentar a vida espiritual, para ensinar, para mostrar o caminho que eles devem andar, como diz a palavra do Senhor, para que quando eles crescerem, eles não venham se desviar, mas que eles venham se lembrar. Quais as sementes que nós temos plantado na vida das nossas crianças, sejam nossos filhos, netos, amigos, vizinhos, como nós começamos falando, o que nós temos feito pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, por essa geração, né, que tem sido tão bombardeada por mentiras, por enganos de Satanás, né? O diabo tem cada vez mais querendo atrair, né, atrair as crianças. E onde ele tem ido? Tem ido nas escolas, irmãos, livros com histórias absurdas, né, sobre ideologia de gênero para crianças pequenas, né, de 3, 4 anos, 5 anos, pequenos ainda, né, mas já chegou na escola. Professores com liberdade total em falar sobre isso, sobre tipos de namoro, né, tipos de namoro, tipos de família. O que o mundo quer é isso, é liberdade total, uma falsa liberdade. E eles têm colocado isso na vida das crianças. Né? Talvez vocês, como pais, como avós, sei lá, né, com alguma autoridade, por alguma criança jovem, talvez você nem saiba disso, mas está ocorrendo nas escolas, filmes, desenhos animados que eles falam, e por trás, irmãos, por trás ali tem uma mensagem, tem uma música, né, que distorce princípios e valores que o nosso Deus nos ensina, que o nosso Deus tem para as nossas vidas, e não é só para adulto, para criança também. A criança precisa entender isso, a criança precisa viver isso na vida dela. Ela precisa ter a segurança de quem é Deus na vida dela, para que ela esteja armada espiritualmente, para que ela possa combater tudo isso que vier contra a vida dela, para que ela possa dizer não, para que ela possa mostrar a verdade, para que ela possa falar onde ela estiver, que ela possa proclamar o evangelho, que ela possa fazer diferença, que ela possa combater o mal, possa combater tudo aquilo que o diabo tem querido colocar na cabeça delas. Quando vier algum mal, para que a criança possa se defender, irmãos. Muitas vezes nossos filhos vão estar longe de nossos olhos.
Por isso que nós temos que entregar a Deus, que pode cuidar, que pode estar ali cuidando. E as crianças, né, elas não são folhas em branco. Elas já nascem com uma história planejada pelas mãos de Deus. E nós não podemos mudar isso, querer mudar isso. Pelo contrário, temos que valorizar essa história, temos que falar para ela, você tem que crer que há um Deus que está cuidando de você, que tem planos maravilhosos, promessas maravilhosas para a sua vida. Por isso você tem que viver essa palavra, a verdade, a única verdade, o único caminho. E nós somos responsáveis por isso, né? Para isso que tem escola, quer dizer, para isso que tinha escola, para ensinar o que é preciso aprender aqui, para esse mundo. Mas para a vida espiritual depende de nós, de cada um de nós, irmãos. E a palavra continua falando, né? O reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças, né? Jesus compara o reino de Deus, né? O reino dos céus como as crianças. Por quê? Porque a pureza, porque há amor, né? E o diabo tem, né? Ele quer tirar isso das crianças, né? A pureza, o amor, a verdade, né? O diabo quer isso, mas nós estamos aqui, nós temos que levantar nossa voz, precisamos fazer alguma coisa, né? Tanto em relação a todas essas coisas, essas armadilhas, essas mentiras que o diabo tem colocado nesse mundo e usado pessoas para fazer isso. Quanto a nós, o que nós temos feito na nossa casa, né? O que tem entrado na nossa casa, o que nós temos permitido, né? Como que nós temos cuidado? Para que nós cuidarmos da vida espiritual de alguma criança, nós temos que cuidar da nossa em primeiro lugar. Né? Nós somos exemplo para as crianças. Nós somos o livro que ela vai copiar, que ela vai ler. Então nós temos que ser o exemplo. O primeiro exemplo somos nós. O primeiro ministério é na nossa casa. Então o que nós temos feito para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? As crianças que estão ao nosso redor, elas estão de olho em nós. O que nós temos feito para ajudar essas crianças? Tanto na vida espiritual, irmãos, como também aqui. Né? Muitas crianças têm sofrido, estão tristes, estão amarguradas, estão vivendo coisas horríveis no seu lar. Dentro delas, em seu coração, na sua mente, no seu interior, tem lutas que nós desconhecemos muitas vezes. E isso reflete no comportamento da criança, nas ações da criança. Aí quando nós vamos ver a criança, nossa, que criança briguenta, que criança mal educada, ai, que criança, né? Mas é por quê? Tem um motivo. Como que é o lar dessa criança? O que ela tem vivido, né? Então, crianças que já nascem ali desde pequenininha indo a um bar, crianças vendo a bebida dentro de casa, o cigarro, a droga, crianças que convivem com isso, crescem. E nós, muitas vezes eu achei também, achamos normal. Eu cresci num lar assim, onde tinha bebida à vontade na minha casa, onde tinha o cigarro, e eu sempre achei normal. Né? No entanto que foi ali que eu dei o primeiro gole, foi ali que eu provei o cigarro, dentro da minha própria casa. Porque o meu pai e minha mãe foram exemplos ruins para mim. Né? Eu tinha isso, eles não me ofereceram, irmãos. Meu pai não me ofereceu, minha mãe não me ofereceu. Meu pai até depois ele oferecia, claro. Né? Mas eu tive a vontade, porque eu vi os meus pais fazendo, eu falei, é normal. É algo que é normal na minha casa, no meu lar. Então veja que as influências malignas, como o diabo usa, né, as nossas vidas para influenciar as crianças. O que elas têm visto, o que elas têm vivido. Fora isso, irmãos, traumas, né, de brigas, né, toda vez que nós brigamos, as palavras que saem da nossa boca têm poder, palavras de maldição contra a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Né, nós temos orado, você ora pelos seus filhos, você tem orado pelas crianças, né, você tem buscado ao Senhor junto com eles. O que nós temos feito, irmãos? A nossa força, a força de Deus, ela é maior. Ela é maior do que qualquer obra maligna. Porém, precisa ter um povo que se levanta, que quer lutar, que quer mudar essa história. E depende de nós. Enfermidades, vejam quantas enfermidades as crianças estão enfrentando. Irmãos, eu tenho, né, glória a Deus, né, eu gosto de interceder pela vida das pessoas, tenho meu caderno ali de orações, irmãos, e dói, sabe, dói no meu coração, né,
Dói no meu coração ver quantas crianças, irmãos. São muitas crianças. E todos os dias, quase todos os dias, né? Notícias de crianças. Olha, a criança está enferma. Olha, a criança está isso, a criança está aquilo. Né? Dói. São doenças, sabe, difíceis, irmãos. Sabe, doenças que traz dor, que traz sofrimento para aquela criança. Né? Então, irmãos, nós não podemos aceitar. Temos que orar. Né? Temos que crer no Deus do impossível, um Deus que vai curar, um Deus que vai fazer, vai mudar a história dessa criança, da vida dessa criança. Né? Enfermidades, vida espiritual, a vida no seu lar, vida na escola, vida na convivência né? No mundo, porque nós não estamos livres disso, nós temos que estar lá, mas nós temos que ser a diferença. E os nossos filhos, as nossas crianças precisam ser a diferença nesse mundo. Eles precisam lutar, eles precisam ter armas espirituais para lutar contra isso. E depende de nós, irmãos. Não temos como fugir disso e não devemos, sabe? É nosso dever. Nós não podemos banalizar, falar a criança é uma criança. Não, a criança não é só uma criança. Ela tem uma vida espiritual. Né, que é muito importante, o que ela fala, o que ela pensa é muito importante, precisa ser levado em conta. Quantas crianças sofrem abusos e ficam em silêncio, porque tem medo, porque não tem abertura para falar o que ela está sentindo. Sabe, irmãos, é muito triste o que tem feito com pessoas malignas, né, coisas malignas, atitudes, ações, né, os enganos de Satanás sobre a vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Não está, irmãos, não estamos para brincadeira. Nós temos que avançar, nós temos que mudar isso. E como? Falando, orando, buscando mais, né? Chama as crianças, coloca oração, coloca vídeos, né, que venham edificar a vida dessa criança. E comece por você. Tem que começar por nós, irmãos. Não adianta nada. Eu quero mudar a vida do meu filho. Eu preciso mudar a vida do meu filho. Mas e a sua? Né? Sabe, eu conheço pessoas, né? Conheço pessoas que são homossexuais. Tem filhos. Tem filhos. Sabe? Como é que tá a vida dessa criança? Imagina, a criança tá achando que aquilo é normal. E como vai ser o caminho dessa criança? Não sabemos. Deus é misericordioso, irmãos, eu creio. Tenho orado por essas crianças, para que não sejam bombardeadas, para que não sejam enganadas, né? Mas depende dos pais, depende da criação, depende. Então nós precisamos orar por essas vidas, orar por essas crianças, para que elas possam acordar, para que elas possam encontrar pessoas que venham evangelizar, que venham falar do amor de Deus, para que elas possam se sentir fortes, para que elas possam se sentir amadas, para que elas possam conhecer a verdade e para que elas possam ser libertas o quanto antes, em nome de Jesus. Né? E de enfermidades também, né? Dos medos, de traumas, enfim, irmãos, né? De uma maneira geral. A criança ela tem sido bombardeada de uma maneira geral. Né? Dentro de casa, fora de casa, saúde, espiritual, em todas as áreas, irmãos. Né? Então, de abandono, né? de traumas, de tristeza, de luto, quantas crianças perderam os pais, né? Então, nós temos que orar, né? Então, eu te convido nesse dia, nessa manhã, nesse dia, para que juntos nós possamos orar pelas crianças, sabe? Não ore só pelos seus, eu vou orar pelos meus filhos, não. Ora por todas as crianças que você conhece. Todas. Sabe? Se você sabe de alguma necessidade, se aquela criança está com algum problema na sua casa. Eu vou orar pelos pais, porque eu conheço, são meus amigos. Não, ore também pela criança. Né? Porque você não sabe o que ela tem enfrentado. E se possível, converse com essa criança. Chame ela, converse, mostre segurança a ela. Sabe? Mostre que você a entende, que você quer ajudar. Faça isso, sabe? Vamos juntos, unir nossas forças, né? E Deus vai fazer sim, irmãos. Deus está cuidando das nossas crianças, eu creio. Mas também o Senhor muitas vezes permite essas situações para que a gente venha acordar, para que a gente venha lutar, né? Então, irmãos, vamos lutar, vamos buscar sim, vamos avançar, né? E sabendo que as crianças têm grande importância para o reino de Deus, né? Grande importância para o Pai. Né? E é da nossa responsabilidade sobre elas, né? A nossa responsabilidade é nossa sobre a vida deles,
né? Então, que nós possamos fazer a diferença na vida dessas crianças, amém? Esse é o convite do Pai, né? Não é nem da Thaís, sabe? Porque eu orei e o Senhor me revelou isso, essa palavra. Precisava falar sobre isso, irmãos. Né? É preciso que a gente fale, que a gente manifeste o amor de Deus. E não é só por nós. Eu preciso da minha cura, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você precisa se preocupar com as crianças, né? Principal, irmãos. Com o seu lar, com a sua família, o seu ministério. Primeiro. Amém? Então que o Espírito Santo possa continuar em seu coração, falando em seu coração, que você possa fazer a diferença hoje e todos os dias. Faça a diferença. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus.